Ana, disse na sua participação no painel de CEOs na Fábrica 2030 que temos demasiada política orçamental em Portugal e pouca política económica. É uma interpretação muito interessante, vinda de CEO de uma grande empresa portuguesa. Como é que uma empresa como a Altice poderia beneficiar se tivéssemos maior estratégia macroeconómica? Não é que nós tínhamos demasiada política orçamental. Eu acho que o que eu tentei dizer foi que nós discutimos muito política orçamental, a aplicação de alguns impostos e de algumas medidas, ou da alocação de alguma despesa pública, e discutimos pouco para onde é que o país quer caminhar e como é que nos vamos tornar mais competitivos. E eu acho que é aí que nós devemos ancorar a nossa discussão, porque se queremos, obviamente, maior ambição para o país e queremos maior nível de desenvolvimento para o país. E a política orçamental é um veículo que pode acelerar ou desacelerar o atingimento de uma meta que nós queremos para o país ou de um nível de ambição. Onde é que a Altice pode, ou a Mel pode, obviamente, beneficiar, não é uma questão de beneficiar ou potencializar com uma correta ou enquadramento orçamental. Eu acho que é de ser dirigidas para as políticas ou para as áreas e problemas estruturais que nós temos. Por exemplo, nós estamos sempre disponíveis, como sempre tivemos, a investir no país. Nós investimos 20% das nossas receitas em desenvolvimento e na modernização de infraestruturas. Portanto, se nos regularem, subregularem, e isso atrasa o investimento e obviamente diminui o retorno desse mesmo investimento. Acho que e a política também regulatória / orçamental vai ser importante para as nossas decisões também do ponto de vista económico. Depois, obviamente, falamos da carga fiscal. A carga fiscal não torna as empresas portuguesas competitivas e também não nos torna competitivos na atração de talento, ou seja, havendo mais carga fiscal com um nível salarial mais baixo em Portugal comparativamente a outros países, leva a que eu não consiga atrair talento ou reter talento em Portugal e, obviamente, eu compito não com as empresas portuguesas para a atração desse talento ou para a retenção desse talento, eu compito com empresas mundiais e, portanto, acho que nestas duas medidas, tanto o campo pessoal, como no campo também regulatório e obviamente empresarial, nós temos que procurar obviamente medidas que estimulam o investimento e que levem os empresários e as empresas a investir mais no país. Do que se viu, do que já vimos por enquanto, temos em pré-campanha eleitoral, do que viu de algumas propostas dos principais partidos, vê alguma esperança, de alguns sinais de que esses assuntos pertinentes para a economia, que permitam investir e concorrer melhor para empresas como a Altice, vê alguns sinais positivos, vê algumas propostas que podem ser interessantes ou é cedo demais para ver? Eu acho que é cedo demais. Acho que há também há um bloco, obviamente, que ainda não apresentou, digamos, o seu programa eleitoral. Eu acho que os programas estão pouco dirigidos às empresas, estão pouco dirigidos, de uma maneira geral, daquilo que às vezes vejo na discussão pública, como é que vamos criar um país mais competitivo, como é que vamos poder atrair maior investimento para a nossa economia, pouco direcionado para as empresas e para a sua competitividade. E no âmbito daquilo que é de facto a nossa área, na economia digital, como é que nós vamos desenvolver essa economia digital? Vemos, não somos consistentes. Eu acho que o que é importante agora é termos consciência das nossas políticas, definir uma política económica, sermos consistentes com essas políticas económicas, com essas políticas orçamentais e não estamos em zigue-zagues. Se eu quero atrair talento, como eu disse, não posso dar hoje benefícios os nómadas digitais, amanhã penalizo os nómadas digitais, ou se eu quero convidar os nossos imigrantes para regressarem ao país, estar-lhes a modificar os mecanismos que existiam de incentivo para que eles regressem ao país, até do ponto de vista fiscal. Por isso, acho que o que é importante é termos medidas concretas, pragmáticas, que afetem as pessoas positivamente, a sociedade, do ponto de vista fiscal, as empresas e que promovam, digamos, o investimento. E mais do que isso, eu acho que nós assistimos isso nos últimos anos. Nós, para além de um bom plano, de uma boa estratégia, temos de ter capacidade de execução e temos de ter coragem para executar. Executar, decidir, focar, é dizer que não a algumas coisas e ter a coragem para levar à frente ou pelo menos implementar algumas medidas. Não se vamos agradar a todos, é preciso fazer mudanças, é preciso ser disruptivo para resolver os nossos problemas. Sobre a pena que se nós não resolvemos os nossos equilíbrios estruturais,
daqui mais um dia, mais um ano, mais 5 anos, vai ser cada vez mais difícil e cada vez mais doloroso para o país. Era uma última pergunta, voltando a um tema que mencionou no painel e também agora aqui, a sobreregulação. Falou que há um contraste entre os Estados Unidos e a Europa, nível de sobreregulação na Europa que também afeta Portugal, já mencionei isso várias vezes. A realidade é que há uma nova presidência no regulador das telecomunicações em Portugal, da ANACOM, entrou há pouco tempo. O mandato anterior tem sido, digamos, como é que a palavra certa seria, relação um bocadinho conturbada com o anterior presidente. Duas perguntas, já falou com a nova presidente da ANACOM e tem esperança que este mandato será diferente para os operadores de telecomunicações? Sim, eu acho que temos a esperança que haja maior capacidade de diálogo, maior capacidade de encontrarmos soluções para os problemas que temos e soluções em conjunto, ouvindo todas as partes. Acho que isso é muito importante porque um regulador serve para regular toda uma indústria. Não é só para proteger o consumidor, mas é também para cuidar que essa indústria possa ser saudável, possa ser rentável, e, obviamente, que cumpra depois com as suas obrigações, obrigando-nos, obviamente, a um conjunto de obrigações regulatórias. Nós, na Altice e na Mel, não procuramos benefícios, nós procuramos estabilidade regulatória, previsibilidade regulatória e também adequação dessa regulação àquilo que são os tempos e o contexto da indústria. A Europa, de uma maneira geral, como continente, está demasiado fragmentada num mundo que é cada vez mais global. Isso leva-nos a perder capacidade. Aos ex-incumbentes como a Mel e como até o meu colega espanhol, o José Maria Palhete, referiu isso, acho que foi o mês passado, numa entrevista que deu, desregulem-nos, porque nós vamos, obviamente, continuar a investir, queremos procurar inovar, os nossos clientes estão-nos a pedir, obviamente exigem de nós, e obviamente dentro de medidas de equilíbrio que têm que existir, nós não nos podem regular quando nós competimos no mundo global com outras empresas que às vezes oferecem o mesmo nível de serviços que nós, como por exemplo o exemplo que eu dei neste painel, que é o WhatsApp, pela voz, mas que não tem o mesmo nível de regulação que eu tenho. Portanto, existe um level playing field que não é equilibrado, tem que ser equilibrado para promover o investimento. O setor e a indústria está a passar por um grande desafio do ponto de vista da rentabilidade. Se não for conseguida uma rentabilidade, essa rentabilidade vai levar a que haja menos investimento, com prejuízo para o continente europeu, que não vai conseguir atingir as metas da transição digital até 2030. Por isso precisamos de menos regulação para um lado, capacidade de consolidar. Estamos demasiado fragmentados na comparação com a dentro dos Estados Unidos. Somos indústrias de capital intensivo, de dimensão, de escala, e portanto temos que criar as condições para que também seja feita essa escala. Mas em Portugal, infelizmente, não a ANACOM, mas temos outro regulador, a ADC, que não aprovou, por exemplo, uma transação quando estamos a fundir um operador com 20% de cota de mercado com outro que tem menos de 5% de cota de mercado. Assim não vamos ter capacidade crítica, isto por dizer que há um efeito de preço, quando o ex-operador mais pequeno deixou há muitos anos de investir numa rede de telecomunicações e deixou de investir na modernização da sua tecnologia. Portanto, se queremos modernização, se queremos alocar investimento, temos cada vez também ciclos de investimento cada vez mais curtos e tecnológicos, nós precisamos criar condições estáveis para esse investimento. Esse diálogo com a ANACOM já começou? Já tiveram reuniões? Sim, já tivemos reuniões e, portanto, acho que existem boas perspectivas para que haja um diálogo entre as partes em que possamos construir soluções em conjunto, que eu acho que isso é que é o mais importante para o país.